O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Marta Moitinho Oliveira. E eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar à hora do almoço de quinta-feira, dia 2 de setembro, e este é o regresso deste podcast depois da interrupção de agosto. E há muitos temas para discutir nesta rentrée política, desde o Congresso do PS, o Fórum Socialismo 2021 do Bloco de Esquerda e as negociações sobre o Orçamento de Estado para 2022, o que no fundo anda tudo ligado. Começando pelo Congresso do PS em Portimão, onde estiveste, São José, o que mais destacas como importante? Os anúncios de António Costa sobre o orçamento ou os sinais sobre o futuro da liderança do partido? É claro que o que é importante entre essas duas ideias é os anúncios que foram feitos por António Costa no discurso final, como é óbvio, importantes para o país e importantes no Congresso, porque o futuro da liderança do PS é uma coisa de que no Congresso não se falou. Houve muito barulho jornalístico à volta do assunto. Mas no palco não se falou, não é? No palco. Sim, não se falou. Os jornalistas cá fora andaram a falar sobre isso. Agora, no Congresso não se falou. E o que eu acho que aconteceu é que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro sabia que ia ter um Congresso, que ia ser uma chatice, ia ser uma missa, não ia haver discussão nenhuma sobre, portanto, ia haver só a consagração da sua liderança e do seu governo e do combate à pandemia e do PRR. Criou uma encenação tática que foi dizer ao Carlos César, presidente do partido, e à COCA, a Comissão Organizadora do Congresso, para convidar 4 dirigentes que poderiam sempre estar na mesa, porque qualquer dirigente pode ir para a mesa, a estarem na mesa, que são os 4 nomes que se acha agora que um dia, quando houver sucessão de líder no PS, serão os 4 nomes. Só que, para quem nos está a ouvir no meio. Sim, é o Pedro Nuno Santos, a Ana Catarina Mendonça Mendes, a Mariana Vieira da Silva e o Fernando Medina. Exatamente. Agora, ninguém sabe, o que eu já vi até hoje mais, foi putativos candidatos a líder que depois nunca são líderes de coisa nenhuma, nem nunca são candidatos. E, portanto, como até estas 4 personalidades têm percursos partidários internos, têm características, têm currículos diversos e, sobretudo, características pessoais que possam um dia permitir que eles sejam líderes de um partido, eu acho que, pronto, foi uma forma de arranjar um barulho à volta do Congresso, que na prática, quando essa sucessão vier a acontecer, seja daqui a 2 anos, seja de 4, seja quando for, ou de 6, há uma frase que um desses 4 dirigentes do PS me disse há muitos anos já, sobre quando se falava das sucessões e quem é que era e quem é que não era. E essa pessoa disse-me que quando o comboio passa, só entra no comboio quem está no apiadeiro. Não vale a pena ir mexer demais para o apiadeiro, porque até podemos adormecer quando o comboio está a passar. É muito boa essa frase, sim. Pronto. Sónia, concordas com esta imagem da São José, da encenação à volta da sucessão e achas que isto pode ser, este tabu de António Costa, pode ser comparado com o tabu de Cavaco Silva que há uns anos?
Eu não comparo as 2 coisas, pelo simples facto de, no caso do Cavaco, só houve realmente tabu muito perto de 95. Nós ainda estamos a 2 anos de 2023. Portanto, eu compreendo, do ponto de vista pessoal, que uma pessoa não se possa comprometer para, daqui a 2 anos. Ele não sabe o que é que lhe vai acontecer, ele não sabe se vai Mas haver. não seria natural que ele dissesse uma coisa desse género, exatamente, que pronto, que o natural era que me candidatasse, mas que não posso com esta distância ser completamente taxativo. É que nem isso ele disse, não é? Pois, mas ele também não é obrigado a dizer isso. A mim também ninguém me obrigaria a dizer que daqui a 2 anos quero estar neste cargo ou num cargo qualquer, quando, não sei o que é que vai acontecer ou que me quero candidatar outra vez a este cargo. Acho que estamos de facto a 2 anos das eleições, é mesmo muito tempo, pode acontecer muita coisa. Agora, a São José já escreveu uma coisa que dá evidências de que, a situação na cabeça dele até pode estar resolvida mesmo que ele não o queira dizer, que é a questão de ele querer aprovar mais não sei quantos orçamentos, ele querer ser o líder do PS que está há mais anos em funções. Portanto, há sinais de que isso pode acontecer. Agora, também pode haver imprevistos. E eu acho, além disso, acho que a questão do tabu politicamente tem uma vantagem, do ponto de vista político, tem uma vantagem para o PS, logo para António Costa. Além de dar sinais de democracia interna, que é um partido democrático, que fala sobre as coisas, não tem problemas em discutir a sucessão. O facto de se permitir que se discuta a sucessão de Costa fazendo de conta que pode acontecer daqui a 2 anos, porque eu acho que se calhar até pode não acontecer daqui a 2 anos, dá um sinal de grande vitalidade ao PS, Achas que que é pode um acontecer antes? não, acho que pode Ah, acontecer ok. depois. Ok, 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 agora fiquei na dúvida, Realmente sim. acho que pode acontecer depois. E dá uma grande vitalidade ao PS, que é um partido que está no poder, e nós sabemos que os partidos que estão no poder normalmente não têm muita vida própria. Portanto, isto põe-te põe-te tem essa vantagem, põe-te a falar, em pessoas, dá a ideia que o PS tem muitas soluções, que Sim. o facto de Costa poder sair não é um problema, porque Não isso cria um vazio, não cria um exatamente. vazio, porque esse é o grande medo dos partidos. Portanto, eu acho que ele se calhar também pensa um bocadinho nisto, que isto é bom para o PS discutir nomes, porque mostra que há muitas pessoas interessadas e que não há um vazio de poder, não vai haver. Por outro lado, eu acho que este tabu, ou a ideia do tabu, foi muito criada pelo Presidente da República, que tem que receia precisamente que em 2023, não se candidatando António Costa, haja um problema de estabilidade, seja criado um problema de estabilidade, porque ainda não há recomposição da direita e podem ser criados alguns problemas a esse nível. Está bem, está Portanto, bem, está bem. eu acho que ele ainda é cedo para falar, em tabu, na Tá bem. realidade. Uhum. Mas Marta, reconheço esse lado, que pronto, se ele quisesse dizer que sim, ou dizer pelo menos que não me oponho se nada acontecer, se não houver nenhum problema de maior, eu serei candidato, sossegava mais, nomeadamente o Presidente da República. Marta, estes anúncios de António Costa no Congresso sobre medidas como o IRS jovem, o combate à uberização, mais creches, mais incentivos à fixação de médicos, houve uma série de medidas realmente que ele anunciou no discurso de encerramento. Achas que são mesmo para entrar já neste documento, na proposta de documento do orçamento de 2022, que será entregue já em outubro, ou é uma coisa mais à la longue? Ele, de facto, não foi específico em relação a isso, ou seja, ele nunca disse isto vai estar na proposta de orçamento, mas sinalizou que de facto eram estas as matérias que ele queria pôr a andar, digamos assim. E ontem, na entrevista que o Ministro das Finanças deu à RTP,
Algumas delas foram recuperadas, nomeadamente as questões dos abonos e também do IRS para quem tem rendimentos mais baixos e ligados a quem tem filhos. E o que é um sinal importante porque mostra que tanto João Leão como António Costa já têm acertado pelo menos alguma parte da estratégia fiscal que o próximo orçamento terá. Eu fiquei com uma dúvida porque António Costa no Congresso não falou sobre o IRS para a classe média, que era um assunto que ele próprio tinha posto na agenda como sendo possível para este orçamento quando deu a entrevista ao Expresso. E ontem o Ministro das Finanças também não falou nesse assunto e, portanto, eu não sei muito bem, essa é a minha principal dúvida, é onde é que ficou aquele anúncio que era o IRS para a classe média e que faz parte do programa do governo e que está para fazer. Quanto aos outros, os que foram lá anunciados, os sinais que existem é que sim, que avançará agora no orçamento de 2022 e todo o discurso também ontem do Ministro das Finanças foi no sentido de reforçar o apoio a famílias e direcionado principalmente à questão dos jovens e à questão de recuperar tentar inverter algum problema de demografia que existe. Achas que pode haver muito essa preocupação neste próximo orçamento? Parece que as medidas tentam responder a isso. Que espaço é que isso depois deixará para o IRS da classe média é que não sabemos, porque também na entrevista que ele deu, o Primeiro-Ministro, ele colocava a questão um bocadinho como alternativa, ou eram as medidas para os filhos, ou era o IRS para a classe média, porque não seria possível escolher tudo. Agora vai ser primeiro os filhos. Como é que... Pois, se calhar é primeiro os filhos e depois o IRS para a classe média, ou ao contrário, vai ser interessante ver como é que depois se equilibra essas duas vertentes. Se calhar o João Leão já fez as contas, que era o que ele dizia na entrevista, é preciso fazer contas e tal, e decidiu que é melhor mais decidiu que era por ali. É mais barato os filhos primeiro. Eu acho que ele não avançou com medidas sozinho, eu acho que ele só foi chamado a confirmar as anteriores, portanto, não sei bem ainda. Vamos ver. São José, ainda no Congresso do PS, Pedro Nuno Santos, um desses putativos candidatos à sucessão de Costa, não falou no Congresso, mas Duarte Cordeiro foi uma espécie de porta-voz dessa ala, por assim dizer, e defendeu a necessidade de não se quebrar laços com a esquerda. Com o Bloco de Esquerda, há um laço que já foi quebrado ou desatado no orçamento de 2021 porque o Bloco votou contra. Acreditas que esse laço ainda poderá ser atado novamente neste orçamento que vem aí em breve e cujas negociações oficialmente já decorrem durante esta semana? Deixa-me esclarecer uma coisa, não foi só Duarte Cordeiro, que de facto é o número 2 da tendência interna liderada por Pedro Nuno Santos, que falou disso. A própria Ana Catarina Mendonça Mendes, que é outra das putativas candidatas a candidata, que se diz que é, não é? Que se fala, também frisou isso. Portanto, eu acho que é uma preocupação de facto no PS essa questão, porque é uma preocupação de estratégia de alianças de António Costa desde o início. E, portanto, é uma questão em que têm sido coerentes. Quanto a este orçamento, eu creio que, apesar da reação de Jorge Costa no Congresso e de Catarina Martins depois no Fórum Social do BE, que decorreu nessa mesma tarde, em Almada, que o próprio Bloco de Esquerda está interessado em regressar às negociações e a ter influência no Orçamento de Estado. Eu creio que o Bloco de Esquerda, e as informações que eu tenho são nesse sentido, o Bloco de Esquerda percebeu que de alguma forma perdeu com não ter cedido nas negociações do ano passado, e ter continuado a fazer parte da mesa negocial orçamental. E penso que é do interesse do próprio Bloco, neste momento, conseguir negociar e chegar a acordo. É evidente que o Bloco e o PC serão sempre, como têm sido, parceiros difíceis e exigentes, e que Costa vai ter que dar muito mais do que anunciou no Congresso
para o orçamento ser viabilizado, pelo menos com a abstenção Do Bloco. dos dois partidos. Uhum. Sónia, como é que tu viste a resposta aquele dia a São José do Bloco, a estes anúncios sobre temas que também são muito caros ao próprio eleitorado do Bloco? IRS jovem, a precarização, o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Como é que viste a resposta do Bloco de Esquerda? É muito curioso isso, porque eu vi ali temas no discurso do primeiro-ministro que tinham sido concretamente abordados pelo Bloco, como o caso das plataformas Bloco e PC, o caso dos trabalhadores das plataformas A tipo chamada uberização, não Uber, é? sim, Uhum. Uber, Glovo, etcétera. E a Catarina Martins depois no Fórum Socialismo responde a isso usando até uma expressão do próprio António Costa que disse que era poucochinho, as medidas e as soluções eram poucochinhos. Que foi uma coisa que Costa disse a Seguro há 7 anos. Em 2014, sim, sim. Sim, achei curioso, mas percebo que o Bloco de Esquerda não pudesse responder que: "Ai, ficámos muito contentes, estamos muito contentes com o que o primeiro-ministro anunciou e não queremos mais nada". Não, eles o que disseram é: "Isto é pouco e há aqui coisas pendentes que nós andamos a falar há muito tempo e não se percebe porque é que há dinheiro para tanta coisa e não há para isto". E há 2 coisas concretas em que o Bloco continua a insistir, que logo no fim do congresso o dirigente que lá estava, Jorge Costa, referiu, e que de facto também quase parece uma birrinha quando é que Costa vai porque é que recua em tanta coisa e não recua nisto. Uma é a questão dos 25 dias de férias. O Bloco insiste muito nisso, faz parte daquilo que eles chamam destroiquização das leis laborais. Uma é a questão dos 25 dias de férias, com a troika recuou para A 22. própria, se eu não estou em erro, a própria ministra Alexandra Leitão já falou nisso em tempos. Já tinha falado Pois, nisso. mas E nunca e se concretiza pois nada não, disto, pois não, e o pois Bloco não. continua a insistir. E isso não custa dinheiro, pelo menos ao Estado, acho eu. Deve Custa um custar às bocadinho, empresas. custa. Custa, porque o Estado também tem empregados, mas a maior parte Exatamente. dos empregados do Estado se calhar tem 25 dias ou até outros. E a Eu segunda acho que pode é custar, eu acho que pode custar porque as associações patronais normalmente pedem uma contramedida de compensação. pois, Ou seja, isso exato. penalizaria mais as empresas, não é? E portanto, mas sim. Mas isso já existiu, portanto, penalizaria Já? era como se estivéssemos agora entre parênteses e voltássemos à normalidade. Bom, eu só estou a dizer que o Bloco continua a implicar com isto e o PS ou o governo continua ali a fazer um frente a frente que nos parece já ridículo, não é? Parece que é só é figurão. E o outro, esse sim, será mais difícil, que é o regresso às indenizações pré-troika, indenizações para despedimentos. O Bloco continua a insistir muito nisto e o PS continua a não dar resposta a esses desanseios. Portanto, isto faz tudo parte da negociação, é certo. O Bloco, para se fazer caro, também não pode sair do Congresso do PS a dizer que está contente com os sinais Claro, dados claro, pelo sim, Governo. sim. Mas eu concordo com a São José, atenção, quando ela diz que o Bloco está a comportar-se de maneira diferente de outros anos e de outras negociações e que isso deve ser interpretado como um desejo grande de voltar a contar, não é? O que aconteceu ao Uhum, Bloco ano passado é que não contou. E ao não uhum, contar, não influenciou a governação. E isso acho eu é o pior que lhe pode acontecer. uhum. Aliás, Ah, deixa-me só acrescentar que o próprio Congresso do Bloco, há pouco, que é um mês e pouco, os sinais do discurso de encerramento de Catarina Martins iam precisamente no sentido de estar a nomear uma série de medidas que são propostas do BE, orçamentais, para tentar, portanto, ela nitidamente fez um discurso sem agressividade extrema para demonstrar esse interesse em negociar. é verdade, sim, sim, sim. Mas vamos falar de outro parceiro à esquerda, que não é o Bloco de Esquerda, que é o PCP. Jerónimo de Sousa também tem mostrado algum desagrado nas últimas semanas, sempre muito, como é que é dizer, agastado com o governo, porque ainda não cumpriu tudo aquilo que tinha prometido no anterior Orçamento de Estado, e portanto, assim, não querer falar muito sobre o que é que poderá acontecer
no de 2022. Marta, achas que estará algo tensa a relação entre PS e PCP? Eu acho que não. Acho que o PCP, como foi o PCP o parceiro decisivo no orçamento de 2021, é o PCP que agora tem que fazer esse papel de verificação da execução do orçamento de 2021. Portanto, é de facto, lá está, o Bloco de Esquerda, por exemplo, não tem falado sobre o orçamento de 2021, porque como não foi parceiro, não tem que falar sobre isso. Não tem que E cobrar parte nada, já, não pode exato, cobrar não nada. tem que, pronto, e o PCP é que tem que fazer esse papel, e portanto é natural que até na festa do Avante, que é este próximo fim de semana, Jerónimo de Sousa volta a falar disso, ao mesmo tempo que falará, obviamente, das questões também para 2022. Portanto, temos aí esse ponto, depois temos um conjunto de outros pontos que são questões de atualidade que acabam por também fazer com que a relação não possa ser uma relação suave neste momento, que é, nós estamos na rentrée política, estão-se a juntar várias coisas, orçamento com autárquicas e ao mesmo tempo com a festa do Avante que vem aí. Portanto, é natural que o PCP tenha passado a fazer um discurso um pouco mais parecer mais duro para o governo, mas ao mesmo tempo nos bastidores continua sentada na mesa das negociações para tentar negociar o próximo orçamento. E por exemplo, a questão do IRS, das medidas que o Primeiro-Ministro anunciou no Congresso, e também aquela questão do IRS para a classe média, isso vai ao encontro de uma reivindicação muito antiga que o PCP tem colocado em cima da mesa todos os orçamentos, que é a questão de voltarmos a ter o mesmo número de escalões que tínhamos antes do enorme aumento de impostos. A destroiquização. Exato. E portanto, também aqui, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que em matéria orçamental os discursos estão-se a aproximar, não sabemos depois nos detalhes, porque normalmente o diabo está nos detalhes, exatamente como é que se vai concretizar e se satisfaz ou não a vontade do PCP, não é? Uhum. Mas pronto, a relação está tensa, eu penso que mais pelas circunstâncias. São José, há uma coisa interessante que o dirigente do Bloco de Esquerda disse, o Jorge Costa, dirigente do Bloco de Esquerda, disse no Congresso do PS, porque foi uma das pessoas que integrou a comitiva de convidados dos outros partidos que vão assistir aos encerramentos dos congressos, que é uma tradição na maior parte dos partidos em Portugal. E o que ele disse é que o Primeiro-Ministro agora não tem a desculpa que teve no passado de ter pouco dinheiro para distribuir e ter mais dificuldade em equilibrar as coisas ou para satisfazer as reivindicações da esquerda, porque há a chamada bazuca dos dinheiros europeus do Plano de Recuperação e Resistência, de Recuperação e Resiliência. É verdade que sim, que há essa chamada bazuca, mas o que eu te pergunto é, achas que o facto de haver esse dinheiro de Bruxelas pode facilitar ou dificultar o diálogo do governo com parceiros que viabilizem o seu orçamento? Bom, primeiro, esse dinheiro do PRR não vem todo já e não tem a ver, não vai servir para apoios sociais e outras medidas, porque é ao nível de um investimento que não vai permitir pagar tudo aquilo que são as reivindicações do BE, porque nem se aplica a esses níveis. Agora, é evidente que a existência desse dinheiro para investimento, a existência do dinheiro do Portugal 2030, que é mais outra tranche de dinheiro, ao longo dos próximos anos, além dos orçamentos plurianuais da Comissão Europeia, é evidente que a situação financeira e orçamental do país é mais folgada do que tem sido no passado, no recente, e que, portanto, o governo está em condições de poder negociar com mais folga. Agora, eu acho que a questão das negociações não é tanto a questão de haver dinheiro ou não haver dinheiro. É até onde é que António Costa pode politicamente ir e responder a exigências do PCP e do Bloco sem pôr em causa compromissos europeus.
porque nós, neste momento, o Tratado Orçamental está em suspenso, não temos a tal regrazinha dos 3% do déficit a funcionar. Estás a pensar então em que compromissos europeus? Em breve teremos, e portanto também isto não pode ser o bodo aos pobres, não é? Porque nós podemos por agora ter um déficit, mas não podemos manter este déficit e rapidamente vamos ter que baixar para 3%. Rapidamente, Mas ainda não é em 2022, sim. Não, pois, mas temos que começar a preparar para isso e portanto também não podemos arranjar encargos orçamentais permanentes que depois dificultem isso. Mas eu não sei que medidas é que o Primeiro-Ministro irá decidir avançar ou não avançar e ceder nas negociações. E digo-te mesmo, eu acho que nós não vamos saber isso antes da votação final global. Ou seja, na primeira votação do orçamento, as negociações não vão estar fechadas, nunca estão. Sim. E até pode acontecer, repetir-se a situação do ano passado, de o Bloco chumbar na primeira votação, mesmo assim o orçamento passa, viabilizado por outros partidos e pelas deputadas independentes, ou sem partido, como se diz agora, e depois, na fase final das negociações, haver acordo. Portanto, voltemos à história do comboio. O comboio ainda está longe de chegar à estação final desta viagem. Exatamente. Sónia, houve ainda no Congresso uma pequena referência de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo esperar que mantenha as características que os portugueses tanto apreciaram no seu primeiro mandato. Haverá ali outra mensagem subliminar? Olha, eu acho que é uma mensagem subliminar muito clara, não tem muito subliminar, porque o que ele quer dizer é que espera que Marcelo mantenha o espírito de cooperação e que não seja para ele o que Mário Soares foi para Cavaco Silva no segundo mandato, não seja uma força de bloqueio, que era a expressão que se usava na altura. E porque é que isso é importante para António Costa e porque é que foi importante ele dizer isto? Porque já houve 2 casos, desde que Marcelo tomou posse para o seu segundo mandato, de promulgações de leis aprovadas pela Assembleia da República à revelia do PS e do Governo, concretamente. E a principal foi uma questão muito importante dos apoios sociais, que depois levou o Governo a entrar ali num pé de guerra e a recorrer para o Tribunal Constitucional, que acabou por lhe dar praticamente razão. Houve também outra relacionada com os concursos de professores. E eu acho que foi a esse sinal de que ia ser um presidente mais exigente e mais interventivo que António Costa quis responder com aquela frase nada subliminar. Uhum. Dito isto tudo, parece, Marta, que o PSD, principal partido da oposição, deixou de existir e que é ignorado por todos, porque ninguém se refere a ele e as pessoas quase que se esquecem que ele também existe. O que é que se passa? Eu acho que a narrativa que António Costa construiu de que o PSD não tem propostas continua a verificar-se. O que nós vimos agora, colou, digamos assim. O que nós vimos agora na sequência do Congresso do PS foi o PSD a ter que vir dizer calma lá que estas medidas nós já tínhamos apresentado. E, de facto, há aqui qualquer coisa de errado que se passa com o facto de um partido ter que se pôr em bicos de pés para lembrar aquilo que andou a apresentar. Não sabemos se é um problema de comunicação, se é um problema de falta de oportunidade no momento em que escolhe para apresentar as medidas, mas, de facto, parece que colou aqui um bocadinho esta ideia. E Rui Rio está a ter alguma dificuldade em sair disso, sendo que este período de autárquicas também é um bocado complicado para entrar nesse discurso, porque o PSD tem andado mais focado na questão das autárquicas. E também não é fácil andar nos dois territórios, orçamento e autárquicas, quando o PSD não está na mesa das negociações do orçamento. E, portanto, também é natural que não seja chamado a pronunciar sobre as questões do orçamento para já, tantas vezes como os partidos à esquerda, que nós andamos sempre a chatear para tentar saber coisas sobre o orçamento e, portanto, é natural que eles apareçam muito. Sim.
Para terminar, lanço um desafio que tem a ver com uma rúbrica tradicional do Público, o Público e Notório, que no jornal impresso ao sábado aparece sempre, mas acho que pode haver aqui também espaço no nosso podcast para nós elegermos, para cada um de nós elegermos aquele que será o seu público e notório que destaca da semana. São José, vou começar por ti, por exemplo. O que é que tu destacarias como público e notório? Olha, eu destaco com base num trabalho que fizemos para o Congresso do PS sobre os militantes socialistas. 44,4% dos militantes socialistas concentram-se em 3 federações distritais: Porto, Braga e Lisboa, sendo que o Porto tem 14.912 militantes, quando, por exemplo, Braga está abaixo dos 10.000. Portanto, destaca-se muito o Porto. E eu acho este número muito curioso, porque quando percebi a existência, estava a fazer esse trabalho e recebi estes dados, e cuja fonte é o próprio Partido Socialista que nos forneceu estes dados, eu comecei a pensar como é que um partido que tem uma federação distrital tão forte, com tanta militância no Porto, tem tantas dificuldades há tantos anos para arranjar candidatos à Câmara do Porto. Para arranjar um bom candidato, é verdade. Um bom candidato, até para arranjar um, não é? Este ano aquilo parecia... Pronto, embrulham-se sucessivamente se calhar é porque são muitos e discutem muito, não sei. Se calhar é isso, mas acho curioso, pronto, é uma curiosidade, vale o que vale. Exatamente. Sónia, qual é o teu público notório? Olha, eu vou escolher um público notório que é uma fotografia. Nós aqui, se calhar, não devíamos escolher fotografias, mas eu posso descrevê-la. É uma fotografia em que Marta Temido recebe o cartão de militante do PS das mãos de António Costa. Ela está assim, ela é pequena, não é muito alta. Está assim ligeiramente curvada para receber o cartão, e António Costa está de mãos estendidas a dar-lhe. É uma foto que esteve na nossa primeira página de domingo. Parece quase uma benção, não é? É uma mesmo. foto do Rui Gaudêncio. É uma foto do nosso colega Rui Gaudêncio, muito bem apanhada. O momento é bonito, mas sim, parece que ela está ali a ter uma bênção do Santo António Costa. Acontece que nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele dá uma entrevista ao Observador, à Rádio Observador, e deixa. Eu penso que ele diria isso de qualquer outra pessoa que lhe perguntassem, mas deixa escapar que Marta Temido também podia ser uma boa candidata à liderança do PS. O PS está cheio deles, não é mais uma, menos uma. Isso depois causa um burburinho imenso no Congresso. Portanto, foi um momento muito marcante, porque ela acabou por tornar-se o que nós escrevemos também, que foi uma protagonista inesperada. Ninguém estava à espera que aquilo acontecesse, não se sabia que ela se tinha tornado militante. Foi um momento criado, um momento mediático criado, e que eu acho. Emotivo também. Sim, ela estava emocionada, sim, é verdade, mesmo. E eu acho que vale a pena referi-lo até para memória futura. Uhum. Marta, qual é o teu público notório? O meu é de milhões. É de 1.000 milhões. Muitos milhões? São muitos milhões. Então. É um número, o meu público notório é um número que é muito importante, que para quem não sabe, o orçamento quando começa a ser feito não começa numa base zero. Há coisas que já vêm de trás. E este número é exatamente isso, é quanto é que pesa ao orçamento do próximo ano, que começa agora a ser outra vez negociado à esquerda e feito dentro do Ministério das Finanças, quanto é que vem dos anos anteriores das medidas que já foram tomadas. E, portanto, o que é que acontece? Aquilo reduz não só os próprios governos, imaginemos, num cenário de maioria absoluta, um governo também tem aquele número lá, e reduz a margem de manobra que esse governo tem para medidas novas de política que ele queira adotar naquele ano. E reduz também, no caso de um governo que está em minoria e que tem que negociar o orçamento no Parlamento, reduz a margem de negociação com os seus parceiros. E daí a importância deste número. E também, este número também tem outra coisa importante, que é
quando nós ouvimos os governos dizer, um primeiro-ministro ou um ministro das Finanças dizer eu agora não posso adotar essa medida por causa do impacto que tem nos orçamentos dos anos seguintes, é isto depois que acontece. Nos anos seguintes a conta está lá para pagar, continua a estar lá para pagar e por isso é que muitas vezes os governos argumentam que não pode ser tudo uma vez, porque depois há contas para pagar lá para a frente e elas reduzem a margem naquele ano. Marta, e o número é o eu valor? Não disse o número. Pois pronto, eu não disse o número. Não é percebido. O número é 2 mil milhões de euros. É assim um número, pronto. Redondo. Bem gordo, bem gordo. Bem gordo. Já está comprometido. Já está. Esse já não podemos contar com ele para nada de novo. Exatamente. Ganhaste o troféu desta semana. Com 1.000 milhões ninguém... Exato. Para terminar, eu só tenho um muito rápido. Deixem-me só partilhar que não tem nada a ver com estas coisas, mas uma pública notória, uma notícia desta semana que eu achei extraordinário, que tem a ver com o chumbo do Tribunal Constitucional, daquela lei que foi aprovada na Assembleia da República que permite que o Ministério Público tenha acesso a e-mails sem autorização de um juiz. Marcelo mandou para o TC e eu recordo que no Parlamento a lei foi apresentada pelo PS e teve os votos favoráveis do PS, do PSD, do Bloco, do PAN, ninguém votou contra, houve apenas abstenções e quando aquilo foi ao Tribunal Constitucional os juízes por unanimidade chumbaram a lei. É só esta nota que eu deixava. Há coisas extraordinárias que se passam na Assembleia. Bom, por esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e voltamos para a semana. Obrigada. Adeus. Até para a semana. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.